Bom, vamos lá, vamos dar continuidade às videoaulas. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre percepção consciente. O que é a percepção consciente? Percepções conscientes são aquelas que podem, em princípio, conectar-se a respostas comportamentais voluntárias. Por exemplo, se for pedido ao indivíduo para levantar a mão direita ao sentir um estímulo frio, então podemos dizer que a sensação de frio foi uma percepção consciente. A percepção consciente está muito ligada à atenção seletiva para um estímulo ou um grupo de estímulos. A atenção seletiva, ela é a capacidade do cérebro de selecionar informações importantes e faz com que se ignore as informações irrelevantes. A atenção é como um holoforte que aumenta a eficiência de detecção dos eventos que se encontram no seu foco. Uma das funções primárias dos mecanismos atencionais é facilitar de maneira rápida e acurada a percepção de objetos que aparecem na cena visual. William James ele foi um psicólogo americano do século XIX e propôs uma metáfora que ajuda a explicar o funcionamento da atenção. Para ele, a atenção visual ela seria como um holoforte que projeta sua luz em determinadas áreas, que são o conteúdo da atenção em um determinado momento. Como aqui nos exemplos, onde nós colocamos duas imagens, essa do holoforte e a imagem de onde está o Wally. O motivo da existência desse holoforte atencional está no fato de que, caso o cérebro tentasse processar todos os estímulos à nossa volta, ele sofreria uma sobrecarga de informações. Ou seja, o holoforte ele ajuda a focar naquilo que realmente é importante naquele momento. A percepção depende da atenção? Esse foi um experimento realizado para saber se a atenção interfere na percepção e consiste na teoria de atenção de Lavie, na qual propõe que a carga de processamento em uma determinada tarefa relevante determina até que ponto os distratores são processados. Nesse experimento, era solicitado aos indivíduos que pressionassem uma tecla sempre que a palavra estivesse em letras maiúsculas ou apertassem um botão quando vissem uma palavra de sílaba. Essas tarefas elas eram vistas como de baixa e alta complexidade linguística, respectivamente, e os indivíduos tinham que ignorar os movimentos circulares que moviam-se na periferia da tela, que eram usados como distração. Baseado nesse experimento, onde o processamento da distração era menor quando a tarefa era de alta complexidade, inferiu-se que a percepção de distratores irrelevantes depende da carga do processamento relevante, assim como o seu nível de complexidade. As emoções dependem da atenção? Bom, a amígdala ela é associada a uma grande gama de funções, como a expressão do medo, modulação da memória, expressão de reações emocionais na aprendizagem, quando se está relacionado a um conteúdo emocionalmente relevante, na comunicação social, entre outras funções. Baseando-se nisso, nós temos o exemplo de dois experimentos realizados para saber a expressão e função dessa estrutura. Nesse primeiro experimento, temos a resposta da amígdala a rostos temerosos, onde a questão levantada pelos pesquisadores era se a resposta dela dependesse da consciência visual. Era proposto que o processamento de alguns estímulos emocionais poderiam ocorrer sem atingir a consciência. Então, esse experimento ele consistia em mostrar aos indivíduos, após uma tela em branco, um par de faces, onde apresentavam rostos amedrontados, felizes ou neutros, e imediatamente era seguido por um rosto neutro, que servia como uma espécie de máscara. Dessa maneira, eles tinham que responder medo se percebessem medo na face e pressionar um botão que indicasse medo ou sem medo. Inferiu-se como as respostas da amígdala podem depender da percepção visual, sendo moduladas pela visibilidade do alvo e também dependem da consciência. As respostas diferenciais na amígdala aos rostos temerosos mascarados em relação aos neutros mascarados só foram possíveis no experimento devido aos indivíduos estarem cientes dos rostos. Dessa maneira, e de maneira inconsciente, nenhuma resposta da amígdala frente aos rostos temerosos foi observada. Nesse outro experimento, o do macaco, o mesmo foi realizado para saber a relação da amígdala com o comportamento social e a detecção de perigos. Esse experimento consistiu na observação do comportamento social dos primatas não humanos antes e após as lesões discretas bilaterais da amígdala. Eles estavam à procura de deficiências no comportamento,
Porém, eles descobriram que a espécie pesquisada, que eram os macacos rhesus, que exerciam não apenas um determinado comportamento social específico, mas também envolviam-se em interações sociais mais aflitivas. Além disso, esses animais lesionados apresentavam falta de medo a estímulos que anteriormente ocasionavam medo. Nesse experimento, fez-se um comparativo com a literatura e com novos experimentos quanto à responsividade emocional dos macacos a variados estímulos, principalmente a objetos como cobras ou crocodilos de borracha, que no primata normal ocasionava intensas respostas de medo. Na recuperação de uma recompensa alimentar, nos primatas sem a lesão, a resposta dependia da intensividade e da complexidade dos estímulos que provocavam medo. Já nos animais lesionados, percebeu-se que esses tornaram-se indivíduos menos medrosos e emocionalmente responsivos. Quanto à interação social, os macacos lesionados apresentavam-se socialmente desinibidos, pois sua anterior relutância em envolver-se socialmente parece ter diminuído ou até sumido com a lesão na amígdala. Aferiu-se que a amígdala é um sistema que busca perigos potenciais no ambiente. Além disso, ela apresenta um papel modulador no comportamento social e da responsividade emocional. Bom, aqui eu coloquei um slide referente à percepção de medo em deficientes visuais. Nós sabemos que a deficiência visual é um tipo de deficiência sensorial em que ocorre a carência ou comprometimento de uma das vias sensoriais de aquisição ou processamento de informação luminosa visual. A literatura cita a existência de dois tipos de deficiência visual, a congênita e a adquirida, onde na primeira o indivíduo já nasce com a deficiência, com pouca ou nenhuma acuidade visual, e na segunda o indivíduo, em algum momento da vida, ele perde a visão, seja por alguma doença, acidente ou outra razão. Logo, nós precisamos considerar que a percepção do medo, assim como de outras emoções, nesse contexto, ela é processada de maneira diferente, nesses dois tipos de contextos. A carência ou a diminuição da captação sensorial pelos cegos faz com que se potencialize o uso de outros sistemas sensoriais, como o auditivo e o sonestésico. O primeiro reforça as funções teleceptoras de grande importância e o segundo permite conhecimento sensorial das coisas, dos objetos e estruturas que constituem o ambiente. Ou seja, independente do tipo de cegueira, o indivíduo passa a ser dependente de outras percepções, que estão inseridas nos processos de aprendizado. Alguns estudos em animais têm sugerido que ocorrem mudanças plásticas cerebrais compensatórias, onde ocorrerá a mudança nas conexões do córtex visual com o sonestésico e auditivo. O medo, ele é uma resposta emocional que se faz sobre uma base, um mecanismo ou processos inatos de defesa do tipo luta e fuga. Ou seja, o medo ele é um mecanismo de resposta fisiológica que independe da percepção sensorial. Nós sabemos que esse tipo de emoção está relacionado a memórias adquiridas, sejam elas visuais ou não. Isso significa que o medo é um estímulo de situações relevantes para a sobrevivência da espécie. Então, independente dos sentidos, as emoções não irão apenas ser expressas baseadas nas percepções sensoriais. O medo, que também tem aporte na memória visual, tem matriz emocional, que também acontece baseado na percepção de outros sentidos. Ou seja, até para os indivíduos videntes, o medo também ocorrerá através de percepções de outros sentidos. Essa emoção ocorre baseando-se na construção do indivíduo e da sociedade, na construção do mundo, das memórias e do aprendizado.